Olá, no ar mais um CREFcast, o podcast do profissional da educação física, promovido pelo CREF 12 Pernambuco, Conselho Regional da Educação Física da 12ª Região. E vamos falar sobre Olimpíada Pernambucana de Educação Física Escolar, conhecimento, inovação e valorização da disciplina. E esse tema tão atual e tão importante, a gente recebe Diego Lima, nosso primeiro secretário do CREF 12 Pernambuco. Professor Diego, bem-vindo mais uma vez ao CREFcast. Muito obrigado, Fernando. Obrigado aos colegas, aos convidados que estão aqui hoje para falar disso que é um desafio. Cara, quando eu vi tenho você nas redes, né? Eu te sigo e aí o cara conseguiu trazer a ideia. Eu vi as outras disciplinas um tempo atrás. Pô, todo mundo tem. E eu ficava, poxa, por que a gente não consegue fazer? Então, que coisa boa. Num dos CREFcast, não foi? Bem atrás, um dos primeiros, a gente acha falando de outras coisas, assim, da escola. Poderia ter. Poxa, a gente não tem. E vamos entender como é que isso surgiu, vamos pensar. E mais do que isso, quem estiver escutando a gente, vamos abraçar. Porque é uma ideia muito bacana, vocês vão ver, o programa hoje promete. E a gente recebe Arthur Felipe Lima, profissional de Educação Física. Professor Arthur, bem-vindo ao CREFcast, mestre em Educação Física Escolar pela ProF, ESEF-UPE, especialista em Educação Física pela ESEF-UPE, graduado em Licenciatura Plena em Educação Física pela UFPE e professor da rede pública e privada, com 26 anos de experiência. Professor Arthur, bem-vindo ao CREFcast. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre a Olimpíada, né, sobre essa iniciativa nossa, né? Um abraço para todos os professores e professoras de Educação Física que estão acompanhando a gente e os demais profissionais também da educação, né? E essa nossa ideia, essa nossa iniciativa é exatamente isso, para abraçar e mostrar o valor que a Educação Física tem dentro do currículo escolar. Conte tudo daqui a pouco para a gente. Rodrigo Yoshi Ferreira Iramini, tá certo? Iramini, correto. Iramini, presidente da Federação Pernambucana de Xadrez, mestre nacional de xadrez, professor, organizador de eventos e um dos principais nomes do desenvolvimento do xadrez em Pernambuco. Só não me convide para jogar xadrez com o senhor. Bem-vindo ao podcast, pessoal. Muito obrigado à equipe do CREF por esse convite, professor Arthur aqui, meu amigo, e quero estender esse agradecimento a todo mundo que está assistindo, a audiência, né? Profissionais da educação, especialmente de educação física. Maravilha, bem-vindos ao CREFcast. A primeira pergunta é: como surgiu a ideia de criar uma Olimpíada de Educação Física Escolar em Pernambuco e qual o principal objetivo dessa iniciativa, professores? Então, por estar dentro das escolas, né, de escolas, eu já via esse movimento olímpico das Olimpíadas de Conhecimento acontecendo e nada relacionado à nossa área de Educação Física. Mas confesso que até então eu ainda não tinha nada, até que veio o convite do meu amigo Yoshio. A gente trabalhava junto numa instituição, né? Já tinha essa proximidade. E aí ele desenvolveu a primeira Olimpíada Pernambucana de Xadrez, a OPEX, que foi na primeira edição um sucesso. E aí veio um convite dele a mim e a gente começou a estruturar, a organizar essa iniciativa. Aí ele pode contar um pouquinho como é que foi esse convite. Primeiro veio o OPEX. Tem quanto tempo já o OPEX? A gente está indo hoje para a segunda edição. O Arthur falou que foi um sucesso, né? Realmente a primeira, a gente está com um movimento de xadrez bem consolidado. Eu, quando comecei a minha gestão lá em 2020, a gente tinha 3 escolas participando nos nossos movimentos escolares. A gente chegou no ano passado a 60 escolas. Em competição de xadrez, mas é muito parecido como são outras competições esportivas que vocês da área de educação física estão bem acostumados, né? As mais tradicionais de futebol, vôlei, a gente na área de xadrez fazendo competições esportivas. Nosso movimento passou de 100 atletas, estávamos chegando em 160 estudantes por etapa, então circulante, né? Ao longo do ano, 60 instituições de ensino, e aí a gente percebeu assim, poxa, vendo esse movimento também, né? Poxa, tem uma Olimpíada agora de matemática já bem mais tradicionais, né? Mas nos últimos anos, várias áreas começaram a ter suas Olimpíadas próprias, né? Desde áreas mais comuns, assim como a Olimpíada da UNHB, a Olimpíada de Português,
a áreas mais segmentadas, como a Olimpíada de Astronomia, de Robótica, Raciocínio lógico. e raciocínio lógico. E eu fiquei pensando, cara, o xadrez, e a gente foi vendo, assim, o xadrez, às vezes até perdendo um pouco de espaço para movimento de colocar uma aula só de preparação para Olimpíadas. E aí eu fiquei olhando assim, por que não o xadrez também ter uma Olimpíada própria? E aí fui buscar conhecimento, né? Foi conversando com os coordenadores olímpicos. Hoje eu estou levando xadrez para 10 instituições de ensino, estou nas principais instituições de ensino do estado. E aí eu fui conversar com alguns colegas meus que tinham acesso a muitas Olimpíadas. O professor Rafael, que era o coordenador do núcleo, e o do GGE, conversei um pouco. E aí, olha, vocês que participam de muitas Olimpíadas, quais são as melhores para a gente estar se inspirando, tomando conhecimento, fui beber da fonte de várias Olimpíadas, e aí estruturei uma Olimpíada específica para o movimento de xadrez, né? Então foi muito legal, assim, a gente, para um primeiro ano, assim, eu esperava, assim, acho que se competições esportivas dão na ordem de 100 participantes, então acho que com a Olimpíada a gente vai ter na ordem de uns 400. E aí, para minha surpresa, assim, a gente teve no primeiro ano 1.500. Olha pra aí. Então foi assim, o maior movimento de xadrez do estado. A gente conseguiu sair daqui até Petrolina com a Olimpíada. Passamos cidades de São José do Egito, Caruaru, Olinda, a região metropolitana. Tem cidades a gente chegando até Petrolina, assim, foi realmente algo um histórico muito bonito. Então a gente ficou muito extasiado, né? E aí, nessa minha felicidade, assim, terminei o ano muito, muito bem. Tava vendo Arthur comentando, assim, uma das áreas, assim, que a educação física hoje já é muito mais consolidado, né? E ele tá comentando das provas da UPE e do Enem. E aí ele fazia comentários que analisava as questões e ele trazia da importância da educação física já estar inserida nesses cenários, né? Tanto do SSA quanto do Enem. Mas ele trazia uma provocação. Nossa educação física é muito robusto o tema, né? E para além de ser questões que você... por exemplo, eu sou um leigo e eu conseguia responder as questões por interpretação textual. E aí Arthur, ele falava, poxa, a gente tem uma gama de séries que a gente vai... Conhecimento fenômeno, né? E assim, conversando com ele, que ele me mostrou que a educação física tem 6 grandes áreas, né? O xadrez está incluído dentro da educação em jogos e brincadeiras. E eu como leigo, assim, eu fui percebendo que, assim, era uma coisa muito maior, né? E ele conseguiu me mostrar abrir os olhos, assim, nessa fala de analisar as questões, da falar da importância, mas também trazer essa provocação. Por que não a gente ter também uma coisa... você tem questões que você pode ter também, essa questão de nível mais básico, né? De interpretação textual, uma coisa com um pouco mais cadenciada, um nível intermediário, talvez uma questão ali que você possa, com uma coisa mais técnica, claro, os alunos vivem muitos anos de educação física escolar dentro da escola. Aí vê, né? Perfeito. Casa de Ferreira, Espelho de Pau. Quem mais fala de Olimpíada na escola? 4 em 4 anos tem que falar de Olimpíada. Vai ter não sei o que. Fala de Olimpíada. E quem é que tá querendo fazer por último? Mas que bom que aconteceu. Que bom que tá para acontecer e vai crescer. E vamos ocupar isso daí. Porque é inovador e, assim, é motivante. Né? Eu acho que a gente vê essa realidade das Olimpíadas em outras disciplinas e você vê as pessoas se envolvendo, você vê as pessoas... E quantos alunos a gente tem que não tem, entre aspas, não consegue desenvolver o potencial motor do atleta para estar na Olimpíada prática, vamos chamar assim, né? Nos jogos escolares, mas que ama a educação física. A gente tem muita gente que é assim. E o legal, quando você vai para a educação física no ensino superior, na formação, essa tua proposta vai mostrar para essas pessoas que não é só o jogar a prática, não é só o fitness na prática. Eu tive uma aluna, eu lembro de estar como preceptor de uma aluna que ela estava no 5º período, 6º período, e estava querendo desistir da área. Porque ela não se via dando uma aula de ginástica, ela não se via numa unidade básica de saúde. Eu disse, qual é a disciplina que tu gosta? O que é que tu achou interessante? Ela, não, eu queria mais para essa... Assim, eu sempre gostei da fisiologia, não sei o que. Eu disse, por que é que tu não pode estar num laboratório? Por que é que tu não pode ser fisiologista do esporte? A nossa área, ela é muito abrangente. Muito boa. Muito ampla. E aí, trazendo isso que tu fala, Diego,
eu costumo dizer que a disciplina da educação física na escola, ela é essencialmente prática, mas não exclusivamente, né? E quando você traz isso, assim, a gente vê que a importância que tem do conhecimento teórico para dar alicerce, para dar condições à prática, para não ser só a prática pela prática, né? O aluno saber, conhecer aquilo que ele está fazendo na prática, e exatamente aqueles alunos que não têm tantas habilidades ou que não se veem, não se veem bem se movimentando nas práticas, de uma maneira geral, seja qual for a prática, ele ter nesse conhecimento teórico, ver ali algo que ele vai levar para a vida dele, para além da escola, né? Então, professor, essa iniciativa existe em outros estados, é pioneirismo aqui em Pernambuco. Então, quando veio o convite de Yoshio, né, meio que a intimação ali, vamos fazer uma Olimpíada de Educação Física, que é uma área massa e tal, aí a gente começou a cair em campo de ver que já existia, o que é que existia. E aí, para nossa surpresa, não tinha nada assim, não foi fácil achar, na verdade, né? Ele fez a pesquisa do lado dele, eu fiz a minha, ele não achou nada. Eu ainda consegui encontrar uma no Ceará, organizada pelo IF, pelo Instituto Federal lá do Ceará, mas que, pelo que eu vi, assim, era algo muito restrito a uma região, porque não era nem Fortaleza, não era nem na capital, era mais para o interior e pegava mais escolas, acho que de uma cidadezinha ou de uma região pequena lá no Ceará, organizada pelo IF de lá, tá? Mas algo que fosse do impacto que a gente está buscando, que alcance todo o estado de Pernambuco e alcance escolas públicas e privadas. Eu ia perguntar, como é que vai funcionar a Olimpíada, né? Ela tem um caráter teórico, ela pretende avaliar os estudantes, como é que vai funcionar? Vamos lá. Quando o Yoshio me fez, né, a gente começou a conversar sobre, a primeira coisa que me veio à cabeça, para ser muito honesto, foi, ótimo, as Olimpíadas de Conhecimento nas áreas que já tem, elas trazem as especificidades das suas áreas. A especificidade da nossa área é a prática. E de antemão o que eu pensei foi a gente fazer algo teórico, que é importante, mas que também buscasse a prática, né? Só que quando a gente começou a conversar, a gente viu que a logística disso não ia ser algo tão simples. A gente ia estar fazendo algo que é desafiador, pioneiro, novo, e a gente não podia dar um passo maior do que as nossas pernas. Nesse sentido, a gente buscou, vamos fazer nessa primeira edição ou nas primeiras edições para a gente ir ganhando curvo, para a gente ir ganhando expertise e a gente conseguir fazer um negócio bem feito. A gente faz na parte teórica, né, uma prova de conhecimentos teóricos cognitivos da disciplina da educação física, para mais na frente buscar algo que a gente traga a especificidade prática da nossa disciplina, né? De que forma essa iniciativa ela pode contribuir para valorizar a educação física como um componente curricular? No mesmo nível de disciplinas que já possuem uma Olimpíada Nacional, né? Como a gente já citou aqui, Química, Matemática, Biologia, História. Eu vejo que, assim, esse cenário de Olimpíadas, ele trouxe um ganho muito grande para os próprios alunos, que eles passam, assim, aqueles alunos que hoje se dão bem em uma matéria, nosso sistema de educação, ele é pensado para que o aluno ele seja um maestro em tudo. Isso. E aí, nem sempre, isso nem é o que ele vai carregar para a vida. Ele tem que se destacar em apenas uma área do conhecimento. E normalmente o que acontece é que, às vezes, um aluno ele gosta muito da educação física, ou ele gosta muito da química ou da matemática. E a partir dessa disciplina que ele pode ampliar sua gama de conhecimento para as demais. Uma vez que ele se destaca numa Olimpíada, ele aprende a estudar. E esse estudo ele pode usar para as demais disciplinas. Para ele, às vezes, um estudante é muito maçante ele estudar geografia, mas a partir do momento que ele se reconhece, olha, eu sou medalhista nacional de matemática. Cara, será que a geografia é um desafio tão grande assim para mim? Ou eu posso simplesmente estudar aqui de forma técnica e passar de média? Daqui a pouco o que eu vou ser cobrado vai ser por essa coisa que eu amo. E
ele não tendo esse reconhecimento ali, às vezes quando fica limitado somente na escola, ele pensa que ele não é, ele não se encontra. Então essa Olimpíada ela dá esse ar, né? E a educação física, às vezes, historicamente, ela ficou renegada. Assim, ela é uma disciplina do core, né? Assim, que disciplinas que são dentro da grade, não pode sair, mas que o pessoal olha ali como uma extra. Ou é só um professor dar uma bola. Ou não faz falta do professor faltar, o estagiário joga, dá uma bola ali E eu vejo esse olhar da educação física como se o aluno não precisasse estudar, como se fosse só isso. Eu acho que o professor Arthur falou, é essencialmente prática, uma disciplina que, poxa, na escola a gente tá ali, o aluno maçante, o tempo, e a aula de educação física é um escape, um momento, mas ela não é só a prática, e não é só uma bola. Eu comecei conversando com esses setores, comecei a perceber o quanto grande, quão vasta é a área, né? E aí eu acho que um aluno que se destaca na educação física, da forma acadêmica, ele pode, a partir daí, gostar da prática, ou vice-versa, né? Sim. Eu acho que... É perfeito. A gente, quando pensou, né, traz exatamente isso para o aluno, mas também para a área da educação física é muito importante. Exatamente pelo que o Chiu traz e que, historicamente, a gente convive com essa situação da desvalorização da área, né, da busca da legitimação o tempo todo. A gente está o tempo todo na escola querendo provar a importância da educação física no currículo, o porquê que a gente está ali, e um movimento como esse vai agregar exatamente nesse sentido, da gente ter o corpo de conhecimentos teóricos que são importantes para os alunos e até para fazer essa interdisciplinaridade com as outras áreas também. Como é que os professores devem preparar seus alunos para a Olimpíada? Essa é uma pergunta muito boa, Fernando, porque, vamos lá, Já que vai ser um foco teórico, né? Isso. Eu vou fazer um resgate um pouquinho lá atrás, tá? No ano de 2009, a educação física ela foi inserida dentro do programa do Enem, né, do Exame Nacional do Ensino Médio. Aí eu me lembro que nessa época, né, nesse período, eu estava trabalhando com turmas do ensino médio. E aí, para a gente foi um boom bem grande e para a gente foi, poxa, agora vai, né? Porque o que a gente ouvia muito quando eu dava aula numa grande escola daqui, em termos de preparação para vestibular, e em algumas outras escolas, eu sempre trabalhei muito, rodei muito em escolas. E aí o que acontecia? Quando a gente chegava, principalmente no ensino médio, o discurso que se tinha era que a educação física não interessa, não cai no vestibular, para que eu tenho educação física? Assim, em muitas escolas, né? Antigamente era até mais, graças a Deus, muitas escolas substituíam a aula de educação física por aulas de outras disciplinas que faziam parte do Enem ou dos vestibulares, né? Sim. E aí, pra gente, quando aconteceu isso lá em 2009, a gente achou o máximo, não, tá. E, de fato, os primeiros anos foram, né, a gente tal. Mas o que foi que aconteceu, e aí fica até um alerta, né? A gente começou a teorizar demais a educação física, principalmente no ensino médio, tá? E o que aconteceu? Algumas escolas, algumas redes começaram a substituir a aula prática da educação teórica. teórica. O aluno tinha aula dentro da sala de aula e a gente perdia a especificidade, Que é a particularidade nossa, que era a prática. E a gente começou a ir numa contramão de que, na prática, vivenciando a prática, eu consigo trazer conhecimentos teóricos, eu consigo trazer conhecimentos conceituais. Não só consigo, como eu devo. E fica para o aluno muito melhor. Então, quando você faz essa separação, você... A nossa natureza é fazer exatamente aquilo que todo mundo reclama da matemática, da química, da física, que é a aplicação, né? Então, assim, eu acho que é esse o jogo, né? A teoria, ação, teoria, ou tem alguma coisa assim, esqueci como é o termo certinho, mas é ação, teoria, ação, como é que você vai fazer esse jogo, e a gente tem isso na mão, né? A gente tem isso tão paulatino. Eu lembro dessa época, eu estava em escola também, e o pessoal, agora vai, e cadê? E a gente tá esperando. E a gente tá esperando ir. Continua com as 3 questões, muito generalistas, né?
mas eu acho que é um caminho. E aí a minha grande curiosidade é, como vocês já está organizado, já está sistematizado, como é que as escolas, eu já vou aqui, como é que as escolas vão fazer para participar? Vai ser em cima, lógico, provavelmente, né, do I6, das 6 grandes áreas, como é que vocês estão planejando ou já estão executando para a gente, até porque o programa está gravado hoje, vai ser daqui a pouco, pode ser o futuro, então vamos pensar nisso aí, como é que está sendo? Aí eu vou responder a tua, que na verdade é a continuação do de Fernando, e eu fui lá atrás para poder chegar na de Fernando, que é a sua, né? Na verdade é um complementando o outro. O que é que acontece? Dentro dessa ideia de não teorizar, a nossa ideia não é modificar a forma como o professor atua na escola, não. É já dentro do que o currículo traz de educação física, e aí a gente tem a BNCC como diretriz, né, que traz os 6 grandes eixos, traz os objetos de conhecimento relacionados a esses eixos, né, das grandes áreas da educação física. E a partir disso, a partir da nossa essência prática mais linkada aos conhecimentos teóricos, o professor ele vai continuar dando a aula dele, né? Só que agora a gente vai ter algo que é mais assim, que a gente vai poder olhar ali, pô, a gente está valorizando não só a prática, mas também o conhecimento teórico, sabe? E assim, não é aquele negócio de, agora a gente vai ter que mudar, por isso que eu fui lá atrás, para também não achar que, agora a gente vai ter que dar aula na sala, aula teórica, porque tem uma Olimpíada. Não, gente. A gente vai seguir como a gente sempre fez, só que agora, mais do que nunca, a gente vai ter algo massa, nosso, que vai estar validando aquela nossa prática, aquela nossa pedagogia ali, né, na escola. Quais competências e conhecimentos os estudantes precisam desenvolver para ter um bom desempenho nas provas da Olimpíada? Vamos lá. As competências teóricas conceituais da educação física, né? Mas é aquilo que eu tinha dito lá atrás. A partir da prática, ele saber aquilo que ele está vivenciando na prática. É o que a gente diz, o saber fazer, mas o saber sobre aquilo fazer, né? E esse conhecimento das grandes áreas da educação física, né, das práticas corporais, está linkada a conteúdos, temas que são emergentes e que são muito importantes, como saúde, ética, né, questão de violência, mídia, todos esses temas relacionados à nossa área, e aí vem a importância da interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade, para que a gente possa, na área da educação física, atuar nessas competências, né? E aí, inicialmente, vai ser uma prova teórico-conceitual, uma prova de múltipla escolha escrita, mas que vai fazer com que o aluno relembre, pense na prática e faça as relações com essas outras temáticas tão importantes na vida, né, do aluno. Perfeito. Você acha que com o advento da Olimpíada de Educação Física Escolar vai aumentar ainda mais o interesse dos alunos pela educação física? Isso vai haver esse movimento? Eu acredito que sim. O movimento olímpico, né, ele é mais uma demanda, assim, dentro das diversas formas de a gente colocar uma lupa sobre esse território da educação física. Eu acredito que a gente vai ter aqueles alunos que gostam já, mais acadêmicos, que vão poder, olha, educação física também tem esse A. E a partir daí, ir para uma prática. A gente vai ter aquele aluno que é destaque na nossa disciplina de educação física, às vezes na área esportiva, e às vezes não é tanto em alguma área acadêmica da escola. E aí, a partir dessa Olimpíada dele, está se dedicando dele. Depois, um movimento, que essa vai ser a pioneira, mas depois, olha, observar provas passadas, você se preparar, se estudar, rever, ler suas anotações, ler seus conteúdos e se preparar. Esse movimento, ele naturalmente, ele vai se transformar num movimento de que vai ter mais engajamento. Tenho certeza que
Daqui a pouco os alunos vão estar pedindo, né, professor, vamos fazer algumas questões, vamos se preparar para a OPF que está chegando. Acho que vai ser uma coisa natural, bem gostosa, assim, que vai... Eu acredito muito que é uma via de mão dupla, né? Aqueles alunos que são mais teóricos, né, que gostam mais da teoria ali e tal, eles vão começar a se interessar também pela prática, como aqueles que só pensam que é só prática ou só gostam da prática, vão começar também a se interessar pela questão teórica, conceitual, cognitiva da educação física. E é um movimento que fortalece também os professores, né? Dentro da escola, né? Fortalece a escola também, a gente até já conversou sobre isso. Na própria escola, por exemplo, a prática esportiva na escola, as escolinhas, as equipes esportivas, vai ser fortalecida com esse movimento. Porque a partir do momento que a gente consegue ter um olhar diferente sobre a educação física, né, o componente curricular da educação física, e aí o aluno começa a gostar e se engajar na disciplina, que é uma disciplina obrigatória, então todo mundo tem que vivenciar aquilo, todo mundo tem que fazer aquilo. Perfeito. Quando ele tem um movimento como esse que vai estruturar, né, essa participação maior, é possível que exista uma participação também maior nas práticas esportivas da escola. E um reconhecimento ainda maior dos professores, profissionais de educação física, da comunidade escolar, dentro da escola. Porque é aquilo que a gente tinha falado, né? A gente busca o tempo todo a legitimação. Sim. E muitas vezes a gente, dentro da escola, a gente tem aquela situação de a gente é mal visto, né? Pelo corpo docente da escola de uma maneira geral, pelas famílias, às vezes até os próprios alunos, né? Então, quando a gente faz um movimento como esse, a gente tem um ganho de uma forma geral para com toda a comunidade escolar. Como vai ser a dinamização, né? Como é que vocês pretendem fazer a ideia? Andar pelo estado é mais complexo, mas a ideia de parceria, mas quem são os alunos que vão se inscrever, que vão participar? Vamos pensar nesse processo agora para o pessoal que está escutando, entender, e se não participar esse ano, vai poder escutar e participar nos próximos, mas como é... Falando na linguagem da educação física, qual é o seu regulamento base do negócio? Quem é que pode? Como é que vocês vão gerir? Vai ser só uma prova geral? Vocês pretendem fazer por etapa? Como é que vocês pensaram? Na parte técnica, tu vai poder falar um pouco mais, né? Eu falo a parte da logística. Eu acho que isso que foi que falou assim, logo no início do episódio, né? Porque o Carlos de Ferreira Espeto de Pau, porque eu acho que porque aconteceu da ideia de uma pessoa que não é professor de educação física. Eu acho que assim, os professores de educação física são os professores mais apaixonados pelo que fazem. Eu que sou assim, uma coisa que também é apaixonado, por isso que eu me integro muito bem com esse setor, porque agora sendo que a gente tá, eu vejo que a gente tá um pouco sobrecarregado, um pouco demais, assim. Além da sala de aula, além das coisas, a gente tá sempre levando aqui pra competição, a gente tá sempre levando outro. O extra classe pra gente é diferente. A gente, em loco, muitas vezes, o profissional de educação física, ele tá com muita demanda das escolas, também é alguma coisa que a gente possa pensar, mas que muitas vezes não remunerado. Assim, a gente tá por amor mesmo a tudo que você faz ali, tá levando filhos. Nossos filhos estão no esporte, para além dos nossos filhos, a gente tem uma outra demanda da escola. E é assim, essa parte logística é o que foi um empecilho, acho que, de começar. Então, fazer essa triagem de outras Olimpíadas, o que é que deu certo, o que é que não deu certo, como é que a gente vai fazer essa demanda. Uma das coisas boas, assim, que a tecnologia tem ajudado muito, né? A nossa abrangeu, diminuir distâncias. Então, a gente sistematizou muito. Então, a gente criou um site próprio para a Olimpíada, da OPF, né? Então, o próprio site da OPF. Então, as inscrições são todas por lá. Tem um regulamento geral que vai gerir. Inicialmente, a gente está dividindo em 3 níveis de provas. Para o Fundamental 2, em 2 níveis, né? Um iniciante e um intermediário. E uma terceira prova para o ensino médio. E aí, assim, essa logística é como já se tem as escolas de expertise para outras Olimpíadas, né? Que chegam as provas por gabarito, os gabaritos e as provas chegam para as escolas fazem as impressões da prova e traz para a gente, período, né? de aplicação, né? De realização. Traz para a gente essa demanda. Então, a gente consegue crescer ao Estado porque essas estruturas já existem, que são as próprias instituições de ensino, e elas que estão garantindo a lisura do processo.
Porque se a gente mandasse uma prova, assim, individualmente para cada pai, imagine, não iria dar certo, né? Não, eu juro que não estou fazendo por consulta. Assim, um pai com um filho, assim, é muito mais difícil. As disciplinas que fazem assim, elas fazem uma segunda fase em um local controlado. O site já está no ar? Já está. Qual é como é o site? www.opefe.com.br. A gente vai colocar aqui na legenda. Já está no ar. Só clicar e tem todas as informações no site. Regulamento, inscrição. Ainda respondendo a pergunta do Diego, é importante que, foi mais ou menos o que Yoshio falou no final, que a inscrição não é feita pelo estudante, né, pela família. Não é. É a escola que faz. Isso. Né? Uma vez que a escola faz a adesão, né, se inscreve, está participando da UPF, ela pode participar, todos os alunos da escola, desde Claro, é a escola que administra. estejam matriculados. Né? E aí, tanto é que para inscrição precisa ter o código do INEP, né, a numeração lá do MEC e tal, tem tudo certinho. Vai ter um responsável da escola, que geralmente as grandes escolas já têm essa pessoa, que é o coordenador olímpico, enfim, cada escola tem um nomezinho diferente, mas é aquela pessoa que é responsável, porque é um movimento que está crescendo, é gigante já nas escolas, então já existe essa pessoa, né? Ou se não, o próprio coordenador de educação física, ou o professor, como o Yoshio bem falou, a gente abraça mesmo quando é aquilo que é relacionado à nossa área, né? E aí vai ter essa pessoa que vai estar responsável por fazer a inscrição e por fazer o meio-campo com a gente da organização, né? Tanto lá na aplicação, quanto depois para mandar para a gente os gabaritos. E depois a gente faz toda a organização para o resultado final. E para você entender como é que está forte esse movimento de Olimpíadas escolares, é um movimento no mundo todo, né? Então tem universidades europeias, eu acho que isso já chegou no Brasil também, que você entra na universidade só sendo medalhista. Você não precisa nem passar pelo exame de seleção. Chegou isso já no Brasil? Já está conversando, né? Porque na Europa isso já acontece. As universidades de São Paulo, elas já têm essa triagem, né? Que são as maiores universidades do Brasil, elas já começam. O estudante entra direto. Vagas olímpicas medalha de ouro, tem os critérios, né? E chegou no Nordeste, Pernambuco, algumas universidades aqui. Ainda no Nordeste ainda não. A gente ainda não sistematizou esse processo, mas eu acredito que vai ser um processo também que vai... Eu acho que não tem volta, né? Isso é uma tendência. Que vai ser uma tendência clara que algumas das vagas para a universidade elas vão ser destinadas para medalhista. Perfeito. Não é isso? É porque que mostra pelo currículo, né? Porque a gente tanto fala, né, que às vezes uma única prova não é o suficiente para avaliar um aluno e nada mais justo do que você avaliar uma carreira. Isso. E assim, é massa a gente pensar também de quanto mais o aluno participar de diversas Olimpíadas, matemática, português, história, educação física, raciocínio lógico, astronomia, não sei o que, maior a integralidade do conhecimento para ele. E isso, pensando mais para frente, até para uma vaga numa universidade, as universidades vão olhar, não, esse cara aqui, ele é bom, né? E assim, ele participa de tudo, ele está envolvido. Fora o interesse, exatamente, de você participar. Não é questão de porque tem a estudante que... bom em tudo, né? Ou que vão fazer a Olimpíada só para ganhar a medalha, mas se você só ganha se participar. Conhecimento, não é? Eu busco. E aí, Felipe, um ponto eu acho que a gente precisa trazer, né? O CREF está abrindo espaço aqui para vocês dois falarem um pouco da Olimpíada. Isso a gente já tenta. Isso para mim é o mínimo que a gente poderia fazer, que é desse espaço. Contem com a gente, vamos conversar mais, vamos ver como a gente pode estar junto, alinhando, espero poder ajudar. Mas como foi e quais são os parceiros que vocês têm conseguido ter? Porque eu acho que é um projeto que os dois não podem ser duas pessoas para dar conta, né? Então, como tem sido, assim, o que é que vocês conseguiram buscar de parcerias? Como é que está os apoios institucionais para o desenvolvimento dela? Eu trago isso até porque a gente quer ser, né? Eu não vou dizer que a gente quer ser um canal para chegar em outros suportes, outros apoios e a gente fazer esse papel aí, se possível, mas a gente tentar fortalecer. Porque se o CREFcast foi pioneiro no Brasil, por que é que a gente não vai
tá junto fazendo com que... E tanta gente copia hoje o Craftcast, né? Tantos outros conselhos adotaram. Copiar, não falo aqui, não tô criticando, é uma coisa... No bom sentido, extremamente... né? Aquele negócio, no mundo nada se cria. O Craftcast não foi uma criação. Pô, a gente viu isso, conversou... foi pioneiro. E a gente foi buscar, mas... Então, vocês estão sendo pioneiros também. Mas para ser pioneiro, a gente precisa ter suporte. Né? A gente hoje tem o suporte dos profissionais para estar aqui participando, instituições que já passaram por aqui. Como é que está sendo esse processo de captação de apoio, de parcerias? E fiquem à vontade para falar o nome de quem está dando o apoio de fato, porque eu acho que isso é importante. Né? A gente precisa valorizar e falar daqueles que estão apoiando e incentivando a educação física. Perfeito. Então, Diego, inicialmente a gente tem o Instituto de Formação Educativa, que é o instituto que está junto com a gente na organização, até para dar todo o apoio, né, para tudo, né, para lá para o site, para a inscrição, para questões jurídicas, burocráticas, financeiras, tudo, né? A gente tem o CREF, né, que quando eu comecei, na verdade, antes até da gente fazer realmente o lançamento, como eu tenho proximidade e contato com o Lúcio, com a Aida, aí eu tinha conversado com a Aida, né, a Aida a gente estudou junto, nos formamos juntos na Federal. E aí eu tinha conversado com a Aida, porque ideia massa, não sei o que, quando tiver tudo pronto, fala com a gente, não sei o que a gente está aqui para ajudar. Então, assim, quando a gente pensou em tudo, que organizou, vamos fazer, vamos dar espaço, vai ser desafiador. Obviamente que eu conversei com meus pares, né, e o Chio também já tinha um pouquinho da expertise da OPEX, mas aí a gente começou a ver, e o que a gente sempre ouvia, a ideia é massa, a iniciativa é massa, mas é muito desafiador. Eu acho que vocês vão esbarrar aqui, ali. Eu disse, não, mas a gente consegue. E aí, Diego, a gente não tem, na verdade, a gente tem o Instituto de Formação Educativa, o CREF, no sentido né, do apoio e de estar ajudando a divulgar e fazer com que a gente tenha esse alcance, essa capilaridade em todo o estado, né? Mas de outros órgãos, tal, a gente não tem ainda. E a gente está buscando, e aí o que eu falei, até eu conversei com o Yoshi uma vez, eu tenho que me agarrar nos professores de educação física. Os professores, quem está na escola, os coordenadores, têm que abraçar a ideia, né? Assim, ver o quão interessante é essa iniciativa e o quanto vai valorizar a educação física na escola e tá junto com a gente. Vai ser alguém que vai levar. E aí, essas pessoas que estão nas escolas vão, dentro das suas escolas, buscar essa participação. E aí a gente, quando começar a ter essa implementação e a participação de grandes escolas, de redes municipais, como a gente já está conseguindo, por exemplo, a gente já está com a participação da rede de Altinho, lá em Pernambuco. Então as escolas de lá vão participar. Eu estou em contato com algumas outras cidades, algumas outras redes municipais, né, secretarias municipais, para fazer a participação de todas as escolas. Que região do estado? Sertão, Agreste? São José da Coroa Grande, tem, na verdade, todos, Altinho, aí tem Brejo, acho que é Brejo da Madre de Deus, São José da Coroa Grande, a gente está indo para todos os lados, na verdade, o que é muito bom, Isso. né? A gente tem o apoio também, tanto do CREF, né, porque eu estou com contato com todos os técnicos e responsáveis das gerências regionais, das 16 gerências regionais do estado. Então, é o pessoal que tem contato com todas as escolas públicas nossas. E foi algo muito interessante isso. E assim, de verdade, eu não esperava que a gente tivesse um alcance tão grande nas escolas públicas. Tá? E o retorno, o interesse, a procura das escolas públicas tem sido muito massa. Tanto é que a gente fez um preço diferenciado, tá, para as escolas públicas. A partir do momento que eu vi essa movimentação, eu disse, não, a gente precisa oportunizar isso para os alunos da rede pública, né, para as escolas, para os professores da rede pública. E assim, eu sou da rede pública, né, sei da dificuldade que é para conseguir as coisas. Então eu disse, vamos fazer o seguinte, vamos, né, e eu disse, não, vamos dar um desconto massa, assim, 80% de desconto para as escolas públicas. Eu disse, vamos embora. Perfeito. Colocamos em prática. E tem sido muito massa. Então, é isso, Diego. O que a gente tem são as escolas que já estão participando, que estão procurando a gente. E a gente, tanto é que a gente nos movimenta nas redes sociais, a gente tal escola já está na UPF, está junto com a gente. Então, tem sido parceiro.
Que massa. E aí, Fernando, eu acho que cabe esse convite aqui, né? Quem escutar, profissional, mesmo que você não seja da escola, que você esteja num município, em outra área, fala com o pessoal do teu município, vai atrás, fala na escola do teu filho, na escola da tua filha, vai no site, mostra para os professores e vamos fortalecer esse movimento, né? E aí buscar e ir galgando outros. Acho que a educação física tem muita hoje, está tentando se organizar em muitos caminhos, e a gente que quer se organizar na área A tem que dar suporte a quem está se organizando na área B, porque é só assim que as coisas acontecem. Perfeito. Eu ia fazer a última pergunta, que era um recado para os professores. Você já deu o recado aos professores. Você também já deu. Então, deixa um recado para os alunos. Show de bola. Eu vou dar mais um recado para os professores, né? Porque o que é que acontece com a gente da área da educação física, principalmente da área escolar? A gente acaba ficando muito acomodado, né? E aí, às vezes se questiona e reclama, e quando a gente tem a oportunidade de ter algo que possa mudar, que a gente possa dar um passo importante, então é preciso que a gente dê as mãos e estejamos juntos nessa caminhada. Então, para os professores, para a nossa área, de uma forma geral, da educação física, e especificamente da educação física escolar, vai esse apelo, essa solicitação de abraçar a ideia e de estar junto com a gente nessa caminhada. E para os alunos é buscar esse engajamento também, né? Já que é uma área que eles gostam tanto, uma disciplina que eles gostam tanto, que eles também abracem, participem. Procure sua escola, né? A direção, né? Isso. Faz esse movimento, né, Yoshio? O jovem é a força motriz, assim, da nossa sociedade. Então, queria convidar, né, todos esses jovens aí que têm movimentado a nossa sociedade, que têm direcionado o nosso caminhar ao conduzir cada vez mais benefícios à humanidade. Então, assim, nenhum movimento eu vi aqui no Brasil que revolucionou tanto a educação. Se você vê, a educação da gente é muito semelhante ao que é 20, 30 anos atrás. Nenhum movimento é tão revolucionário quanto as competições olímpicas. Então, é um movimento que está chegando para ficar. Já é uma marca registrada. Muitos pais, hoje, eu sou pai também, olho o currículos olímpicos das escolas para escolher onde matricular o meu filho. Olha, Então, eu acredito que vocês que estão na ponta, assim, que amam a educação física, que eu acho que, assim, para muitos é a disciplina favorita, participem, cara. Se experimentem a isso aí. A participação de vocês vão trazer, assim, muitos feedbacks pra gente. Cobre seus professores, cobre seus pais. Eu vejo hoje que o jovem é muito ouvido dentro de casa. Então, assim, eu acho que, assim, se vocês solicitarem para a escola participar, elas vão participar. Então, também contando com os alunos, com os pais, cobre sua escola para participar. E outro só traz benefício. Só traz benefício. Eu tenho orgulho de ser pai de 2 medalhistas de Olimpíada. E eu incentivo muito eles. E eles gostam, e os próprios amigos, né? Um incentiva o outro. Há essa questão também, né? Exato. E a escola também. Percebo que a escola deles, a escola inclusive tem um setor só de Olimpíada. Então, na primeira reunião do ano, eles já falam da programação daquelas Olimpíadas. Aí eu, como pai, já vou anotando. Os meninos já procuram o setor. Então, eu acho que é o engajamento da família, é o engajamento dos estudantes e das escolas também. Com certeza. Então, eu quero agradecer a iniciativa, o pioneirismo de vocês, tá? Agradecer a entrevista, a presença aqui no CREFcast. Sucesso grande aí para a nossa Olimpíada Pernambucana de Educação Física Escolar. Professor, Vamos embora e vamos bater os 1.500. vamos bater? Não é? Aí, direta. 1.500 no xadrez, eu quero ver 2 mil ano que Não vem é aqui. possível. Vamos fazer essa brincadeira. Pouca competitividade. Vamos brincar. Não é possível. Mas vamos crescer junto. E você achou parceiro estratégico, viu? E acabou sendo checkmate, né? Foi um checkmate a Olimpíada. O problema é que vai começar a vir, o pessoal vai competir no xadrez e o xadrez está dentro da nossa área, né? A gente acaba discutindo também, vai vir essa galera todinha, esse povo do xadrez, pensa rápido. Isso vai dar uma dor de cabeça para quem não tá. Vai começar, a parceria vai ser forte. Gente, foi fantástico. Obrigado aí pela presença dos dois, pelas ideias e por colocar a educação física sempre em evidência. A gente já teve outras ações contigo e sempre muito bem sucedido. Espero de coração que a gente consiga dar visibilidade para tudo isso, que a OPEX cresça ainda mais, né? Que
que quando a gente bota 1.500, vocês já estejam com 5.000 e a gente vai fazendo, porque é oportunidade para os jovens. E que essa Olimpíada, que é pioneira em Pernambuco, tome conta de todo o país. Boa. Não. Não precisa, Show. Obrigado, professor Arthur, pela presença. Professor Rodrigo Yoshio, obrigado pela presença. Só não me convida para jogar xadrez, que eu não... Tá bem. Professor Diego, obrigado pela... Tamo junto. Grafcast. Sempre. E você que assistiu esse programa riquíssimo, compartilha, curte, toca sininho para ficar antenado aí nos próximos programas e a gente se encontra no próximo Grafcast. Até lá.